Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Raniel volta a treinar com o elenco e Emílio Faro deve fazer trocas para a partida contra o Cruzeiro. O atacante foi desfalque no meio de semana contra o Náutico na vitória por 3-2. O Vasco venceu o Náutico por 3-2 na última terça-feira e demonstrou um bom desempenho em campo no Recife. Mesmo contando com alguns desfalques importantes naquela partida, o auxiliar Emílio Faro conseguiu resolver os problemas e armou uma equipe bastante efetiva dentro de campo, marcando 3 gols e ainda teve um gol anulado de Figueiredo. O Vasco vai finalizando a preparação para a partida deste domingo, dia 12, contra o Cruzeiro no Maracanã, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico interino, Emílio Faro, pode contar com um retorno importante para o jogo contra o líder da competição, o atacante Raniel, principal peça de ataque do Vasco nesta temporada, deve voltar à lista dos relacionados. Faro deve fazer algumas mudanças no time para encarar o Cruzeiro no domingo. Suspenso na última partida, o zagueiro Juan Quinteiro deve retornar à titularidade no lugar de Danilo Bosa, que estreou bem contra o Náutico. Andrei Santos, que está servindo a seleção, será desfalque neste jogo. O favorito para o seu lugar é o volante Matheus Barbosa. Outro que retorna é o meia Carlos Palacios, que estava suspenso contra o Náutico por ter recebido 3 cartões amarelos e ter ficado fora daquela partida. Com mais de 60 mil ingressos vendidos para este jogo, o Vasco vai em busca da manutenção de sua invencibilidade contra o líder isolado da Série B, que soma 28 pontos no topo da tabela. Vasco e Cruzeiro é uma das partidas mais aguardadas dessa 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e marca um confronto direto na parte de cima da tabela da competição. Terceiro e primeiro colocados, respectivamente, os dois times estão na parte de cima da tabela e fazem um confronto direto para seguir lutando pelo título e pelo acesso para a primeira divisão do futebol nacional. O Cruzeiro vem para a partida muito embalado sem saber o que é perder há 10 jogos. Do outro lado, o Vasco segue 7 pontos atrás da equipe mineira e é o terceiro colocado. Invicto na competição, o Cruz Maltino demorou para engatar e acumulou 6 empates, além de 5 vitórias nesses 11 primeiros jogos da Série B, sem perder desde o dia 20 de março, quando foi derrotado para o Flamengo por 1-0. O clube carioca quer se manter assim e contará com o Maracanã lotado ao seu favor. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, você acha que Raniel deve ser titular na equipe do Vasco nesta partida diante do Cruzeiro? Deixa nos comentários a sua opinião. Ronaldo Fenômeno destaca o momento do Vasco na Série B e projeta grande jogo no Maracanã. Ronaldo Fenômeno, gestor do Cruzeiro, elogiou o Vasco e projetou um grande jogo no Maracanã neste domingo. Vasco e Cruzeiro fazem neste domingo às 16 horas um dos jogos mais esperados da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e Ronaldo, gestor do clube de Minas Gerais, faz a projeção de um grande jogo no Maracanã, que receberá mais de 60 mil torcedores para acompanhar a partida. Abre aspas, o Maracanã vai estar lotado, vai ser um baita jogão, fecha aspas, disse o dono do Cruzeiro. O Fenômeno lembra que o Vasco é o único que ainda não perdeu nestas primeiras 11 rodadas da disputa da Série B. O Cruzeiro perdeu apenas na estreia para o Bahia e já engata 8 vitórias consecutivas no torneio. A Raposa é líder com 28 pontos e os cariocas estão em terceiro com 21. Abre aspas, o Vasco está jogando muito bem, é o único time invicto até agora. Nós estamos jogando bem também, líderes do campeonato, então a promessa é de um grande jogo. Talvez com recorde de público da Série A e da Série B também. Muito provavelmente será isso mesmo, fecha aspas, disse Ronaldo. O Cruzeiro neste momento é o detentor da maior invencibilidade vigente no futebol nacional, considerando os 124 times que disputam as 4 séries do Brasileirão. A distância para o Grêmio, primeiro time fora do G4 da Série B, é de 11 pontos. Em caso de vitória do Cruz Maltino em cima do Cruzeiro no duelo de domingo,
o Vasco diminuirá para 4 pontos a distância para o líder Cruzeiro. Na Série B de 2021, as equipes se enfrentaram 2 vezes no Campeonato Brasileiro da Série B. No primeiro confronto, o Cruz Maltino foi derrotado fora de casa por 2-1. Já no segundo jogo, jogando em São Januário, as equipes ficaram empatadas em 1-1. Agora, após a saída de Zé Ricardo, o Gigante da Colina vai atrás da primeira vitória sobre os mineiros, jogando pela segunda divisão. Multa afasta alvo principal e Vasco se aproxima de acerto com um novo técnico. Após muitas especulações, segundo o Globoesporte.com, o Vasco parece estar próximo de vez de contratar um novo técnico para comandar o clube. Maurício Souza, ex-treinador do Sub-20 do Flamengo, é o nome mais próximo. A negociação deve ter a conclusão até o início da semana. O técnico não era um consenso dentro do Vasco, mas é o nome que mais agrada ao gerente de futebol Carlos Brasil. Havia uma certa resistência em relação ao treinador, mas a 777 Partners deixou o veredito final para o clube, sugerindo que o contrato fosse até dezembro. Pesava contra Maurício o fato dele nunca ter comandado um time profissional. Ainda de acordo com o jornalista Joel Silva, Maurício Souza não terá uma permanência como técnico no Vasco garantida até dezembro. Quando a 777 Partners assumir, ele tem chances de virar um integrante da comissão técnica e chegaria um outro treinador, desta vez escolhido pelos americanos. O técnico de 48 anos ganhou destaque comandando as categorias de base do Flamengo, e foi lá onde ele conquistou títulos como a Copa São Paulo e também o Brasileirão Sub-20. Seu último clube foi o Atlético Paranaense, onde lá ele era auxiliar técnico. Nas redes sociais, a torcida Cruz Maltina reagiu de forma negativa à notícia sobre o possível novo técnico. O fato do treinador não ter uma experiência comandando times profissionais deixou os torcedores apreensivos. A torcida levantou a hashtag Maurício Souza Nunca, e que virou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado. Mas aí, torcedor vascaíno, você acredita que Maurício Souza é o melhor nome para assumir o Vasco neste momento? Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a isso. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.